queridos, muito boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância para o Enem, para os vestibulares e afins, que é a respiração aeróbica e a obtenção de energia. Processo esse que se dá aí numa organela chamada mitocôndria, dentro da célula. Organela esta que nós estudamos aí em citologia, né? Então vamos lá. Tá um pouquinho lento aqui o celular, mas vamos lá. Então, para nós podermos entender de fato como esse processo se dá, a gente tem que ter em mente o que é metabolismo, tá? Então a gente fala muito de metabolismo, né? O meu metabolismo é lento, o meu metabolismo é acelerado. O que é esse metabolismo? Nada mais é do que um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo, né? Seja um organismo animal, seja um organismo vegetal, seja uma bactéria, né? Todos esses seres vivos têm um organismo. Então a gente tem alguns exemplos de reações químicas que ocorrem no organismo, como biossíntese de nucleotídeos, né, aminoácidos. Então a união de aminoácidos para formar uma proteína faz parte do metabolismo, né? Degradação de ácidos graxos, né, quando você precisa utilizar a gordura e essa gordura é degradada, faz parte do metabolismo, é uma reação energética de fato, né? Então vamos lá. E a gente tem que ter em mente também o conceito de autótrofos, né, e heterótrofos, né? Então a gente sabe quem são os seres produtores. São os seres autótrofos, os que produzem o próprio alimento, capazes de sintetizar esse alimento através da fotossíntese, tá? E a gente tem que ter em mente também quem são os seres consumidores. Nós sabemos que são os seres chamados heterótrofos, que não são capazes de produzir o próprio alimento e precisam se alimentar dos seres autótrofos, né? Precisam se alimentar dos produtores para obter a energia necessária para sobreviver, para terem o seu metabolismo. Então, como a energia é armazenada numa célula? Vamos lá. De que forma a energia ela é armazenada nas nossas células? A energia ela é armazenada nas nossas células através de uma molécula chamada ATP, que é a adenosina trifosfato, tá? Então nós temos aí uma molécula de ATP aí na imagem, né? A molécula de ATP ela é formada por uma adenosina e 3 fosfatos, né? Você vê 3 ligações fosfato aí, e são essas ligações fosfato, né, que dão energia para as reações. Então a quebra de um desses fosfatos aí libera uma quantidade de energia, né? Libera uma quantidade de energia que vai produzir calor, né? Toda aquela questão da energia, liberação de energia que vocês estudam lá na física, né? A adenosina trifosfato, ou ATP, né, armazena nas suas ligações fosfatos a energia liberada na quebra da glicose. Então, quando a célula precisa de energia para realizar alguma reação química, essas ligações entre os fosfatos vão ser quebradas e a energia é liberada e utilizada lá no metabolismo celular. Então, novamente aí a molécula de ATP, né, formada pela união de adenina. Ali nós temos uma ribose, né, e 3 radicais fosfatos, repletos aí de energia, né? Cada quebra de um fosfato desse aí libera uma grande quantidade de energia, tá? São 3 fosfatos. Tá, é importante nós conhecermos também os aceptores intermediários de hidrogênio, né? A gente vai falar deles, são o NAD e o FAD. Então já deixa em mente quem são o NAD e o FAD. São aceptores intermediários de hidrogênio. Eles vão se ligar a prótons de hidrogênio produzidos durante as etapas da respiração celular, né? Cedendo esses hidrogênios para o oxigênio, que é o aceptor final de hidrogênios. A gente vai entender todo o processo de respiração celular a partir de agora, mas o que vocês precisam saber é que a glicose, né, que é o carboidrato principal que vai ser utilizado para produzir energia nos animais, ela vai passar por todo um processo, né, de quebra dentro da célula, e essa quebra, né, que vai começar no citoplasma e vai continuar lá na mitocôndria. Esse processo de quebra vai fazer com que haja liberação de prótons de hidrogênio, tá? E são esses prótons de hidrogênio que serão captados, né, serão captados, né,
para ainda numa das etapas da respiração celular, que é a última etapa, né, que é a cadeia transportadora de elétrons, esse hidrogênio ser utilizado nessa etapa para produzir de fato o ATP, né? E como nós sabemos, o oxigênio ele é de extrema importância na respiração celular. Por quê? Porque o oxigênio ele vai estar no final da cadeia transportadora de elétrons, que é uma das etapas da respiração celular, atraindo os hidrogênios, fazendo com que esse hidrogênio produza ATP. Nós vamos entender isso devagarzinho. Vamos lá. Aí nós temos a molécula do NAD, né? E aqui nós temos o FAD, né? São os aceptores de elétrons, receptores de prótons, na verdade, né? Receptores de prótons e hidrogênio. Então a gente tem alguns processos de liberação de energia, entre eles aeróbio, né? Ocorre com a participação do oxigênio. Então quando o processo de liberação de energia ele é aeróbio, é porque ele utiliza o oxigênio, tá? Então nós somos seres vivos aeróbicos, né? Nós utilizamos o oxigênio para poder produzir energia. E nós temos processos anaeróbios, né, que são os processos fermentativos. Eles acontecem sem a necessidade da presença do oxigênio. Exemplo, professor, bactérias. Né? As bactérias, como nós sabemos, são seres procariontes. Logo, eles não têm organelas. Logo, eles não têm mitocôndria. Logo, eles não fazem respiração aeróbica, tá? Respiração aeróbica é feita em organismos que têm mitocôndria. Não esqueçam disso. Processos anaeróbicos são realizados por seres procariontes, em especial bactérias. E é um processo de obtenção de energia também, tá? As bactérias precisam de energia porque elas têm um metabolismo, muito embora seja um metabolismo que necessite de pouca energia, né? Mas é um metabolismo e necessita de energia, necessita de uma certa quantidade de ATP. E essa quantidade de ATP vai ser suprida nas bactérias a partir do processo da fermentação, né? Que ocorre sem a utilização de oxigênio. Então as bactérias não precisam de oxigênio para sobreviver, né? Eles não precisam de respiração celular, eles fabricam seu ATP a partir da fermentação, né? Que é a primeira fase ali, né? Utilizando a glicose, você tem a quebra da glicose, né? Em 2 piruvatos e você tem ali o processo de fermentação, né? Acaba ali, né? Se produz já um pouco de ATP nessa reação, tá? Mas vamos entender. Então a respiração aeróbica pode-se dizer que ela é dividida em 2 fases, né? Nós temos a anaeróbica, né? Isso é a primeira fase, tá? Aqui a gente já vai começar de fato a falar de respiração celular, tá? Começou aqui agora a respiração celular. Então a primeira fase da respiração celular é a glicólise. Beleza, professor? Não estou entendendo. Beleza. Estou eu aqui, né? Sentado, vou comer agora um pedaço de bolo, né? Rico em glicose, rico em carboidrato, que é a glicose. Essa glicose vai para o meu trato digestivo, né? No meu intestino, ela vai ser absorvida, né, até a minha corrente sanguínea. Na minha corrente sanguínea, essa glicose vai encontrar a insulina e a insulina vai levar essa glicose para a minha célula. Essa glicose vai entrar na célula, tá? E é aí que começa todo o processo de obtenção de energia. Ao entrar na célula, a glicose vai sofrer o primeiro processo, que é um processo anaeróbico, é um processo que não utiliza oxigênio, tá? É um processo denominado glicólise. Tá? É a quebra da glicose, não necessita de oxigênio e acontece no citoplasma. Beleza, professor, entendi. Esse processo anaeróbico, né, essa glicólise, acontece também nas bactérias e só acontece ela, tá? As bactérias, os seres procariontes, não têm a segunda fase, que é a fase aeróbica, né, que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, justamente porque esses seres não possuem mitocôndria, justamente porque essas etapas vão acontecer na mitocôndria. Então, etapa 2, aeróbia. Aí vem os seres vivos, né, que utilizam oxigênio, que tem mitocôndria, né? Então, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, tá? E essas fases requerem a presença do oxigênio e vai ocorrer dentro das mitocôndrias, tá?
Então veja aqui a mitocôndria, né? Você tem a primeira etapa que é a glicólise. Beleza, a glicólise ocorre no citoplasma. Então você está vendo aí, ó, a glicose entrando, ela vai ser quebrada, né? Ela vai ocorrer a primeira fase, que é a glicólise, e vai dar origem ao ácido pirúvico. Lembrando que a glicose é uma molécula de 6 carbonos, né? É uma hexose. Então você tem 6 carbonos. Quando você quebra a glicose no meio, você gera 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. São essas moléculas que são denominadas ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então, essa é a primeira fase da respiração, que é a glicólise. A quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, tá? E para que ocorra a quebra da glicose nessa primeira etapa, é necessária a presença de um ATP. Então, veja, é necessário uma molécula de ATP, uma molécula energética, para que se produza mais ATP no final, né? Então já se utiliza uma molécula de ATP no início para quebrar a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai lá para a mitocôndria, passar pelo ciclo de Krebs, pela cadeia transportadora de elétrons para produzir mais ATP. Beleza? Então deixa eu só ir passando aqui. Passando. Que é o processo acontecendo. Processo da glicólise. Como eu falei para vocês, glicose entrou na célula, chegou no citoplasma, aconteceu a primeira etapa, que foi a quebra da glicose, chamada de glicólise, né? Quando ocorre a quebra da glicose, né, em 2 ácidos pirúvicos, você tem a formação, né? Aí você já tem a liberação de hidrogênios. Por quê? Porque você quebra a molécula de glicose, né, em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos, vai sobrar hidrogênio aí, né? Esse hidrogênio vai para onde, professor? Esse hidrogênio ele vai ser captado. Lembra dos aceptores de hidrogênio que eu falei lá no início, NAD, FAD? Pois é, aqui o NAD já vai agir, né? Quebrou a molécula de glicose, liberou hidrogênio, o NAD já vai lá e pega esses hidrogênios para guardar, né, para a última etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, glicólise, quebrou a glicose em 2, né? Em 2 o que, professor? 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, né? Liberou hidrogênio, o NAD foi lá, captou esse hidrogênio, deixou guardadinho, né? E o ácido pirúvico, os 2 ácidos pirúvicos resultantes da quebra da glicose, agora vão para dentro da mitocôndria passar por outros processos, né? Que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora. Então guarda aí, produtos da glicólise, né? Primeira etapa, quebrou a glicose. A gente já teve a formação de 2 NAD, né? Cada um levando 2 hidrogênios, que foi o que sobrou da quebra da glicose, formando aí 2 NADH, né? Um saldo de 2 ATPs na reação, e foram produzidos 2 ácidos pirúvicos. Tá, professor? O que é esses 2 ATPs na reação? É porque na quebra da glicose, a gente utilizou um ATP para quebrar a glicose, lembra? E já na quebra da glicose, né, em ácido pirúvico, a gente já tem a produção de 2 ATPs. Então veja, usa um ATP para quebrar a glicose e já na quebra da glicose você tem a produção de 2 ATPs. Por isso, gente, que as bactérias elas conseguem sobreviver apenas com essa etapa, né? Essa etapa da glicólise é a etapa da fermentação. Você quebra a glicose. A fermentação nada mais é do que a quebra da glicose. Você vai fazer um vinho, uma cerveja, você vai fazer a fermentação, né? Você vai deixar aquele produto glicosado ali, sei lá, um trigo, né? Um malte, a uva, enfim, sofreu o processo de degradação da glicose, que é a quebra da glicose, a partir de bactérias ou de fungos, certo? E é justamente essa etapa, a glicólise. Tudo bem? Que ocorre já nas bactérias e já produz ATPs. Por isso que as bactérias elas conseguem ter um metabolismo já com essa quantidade de ATPs, né? Elas não têm mitocôndria, logo não vão produzir mais ATPs. Parou aí, acabou. Né? Mas nos seres aeróbicos que utilizam oxigênio, isso é só a primeira etapa, a quebra da glicose. Quebrou a glicose, 2 ácidos pirúvicos.
os ácidos pirúvicos, né, ou piruvatos, vão para dentro da mitocôndria produzir mais ATP. Mas já na quebra da glicose, a gente tem a formação de 2 ATPs. Presta bem atenção nisso aí, gente. E a gente tem, né, a formação de 2 NADH, lembrando que esses NADs, né, carregando esses hidrogênios, lá no final, na cadeia transportadora de elétrons, vão utilizar esse hidrogênio para produzir ATP. Então vai guardando aí, né? Liberou hidrogênio, guardou, né? Liberou hidrogênio, guardou. Ácido pirúvico foi para a mitocôndria. Produziu ATP? Já produziu 2 ATP. Ótimo, já tem saldo, né, positivo. Deixa eu passar aqui. Opa, voltar. Voltar, passei demais. Como é que eu volto? Tá, voltei. Então, importante, gente. No citoplasma ou hialoplasma acontece a quebra da glicose, a glicólise. As etapas subsequentes, né, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, vão acontecer dentro da mitocôndria, a partir dos resultados da quebra da glicose, que foram os 2 piruvatos. Lembra que eu falei? Glicose é uma molécula com 6 carbonos, você quebrou a glicose em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Você já produziu 2 ATPs e guardou os hidrogênios ali com o NAD. Esses 2 piruvatos ou ácidos pirúvicos formados já na glicólise, já na quebra da glicose, vão para dentro da mitocôndria, tá? Seguir caminho para as reações subsequentes, que são elas ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá? Então grava bem isso, que isso é questão de vestibular, isso é questão de Enem. Glicólise, primeira etapa da respiração celular, ocorre fora da mitocôndria e ocorre sem o uso de oxigênio, tá? É uma etapa anaeróbica. Então, veja bem, a primeira etapa, os carboidratos, lipídios, principalmente a glicose, né? A gente está usando a glicose como exemplo, tá? Mas os lipídios e ácidos graxos também são utilizados nessas reações. São as principais substâncias quebradas para a respiração celular. A glicose é quebrada no citosol ou citoplasma em um processo chamado de glicólise, onde se formam 2 moléculas de ácido pirúvico, como eu falei, né? Glicose entrou na célula, quebrou glicose no meio, formou 2 ácidos pirúvicos, liberou uma quantidade já de energia, né? Que essa quebra já liberou um pouco de ATP, né? Já liberou moléculas de ATP. Produziu 2 moléculas de NADH, né, porque liberou hidrogênio, o NAD foi lá, captou, guardou e consome oxigênio. Gente, tem um errinho aqui, só tem um errinho nessa parte aqui que é consome oxigênio. Como eu falei para vocês, não consome oxigênio, tá? Essa etapa não consome oxigênio. Tem um errinho aqui porque esse slide não é meu, né? Eu acho que aqui teve um errinho, era para colocar não consome oxigênio. A glicólise não consome oxigênio, é uma etapa anaeróbica, tá? Então anota aí, corrige esse errinho aí de consumir oxigênio que não consome, tá? Glicose entra na célula, glicose é quebrada, utilizou ATP, produziu 2 moléculas de ácido pirúvico e já produziu moléculas de ATP, produzindo aí um saldo, né? E guardou hidrogênios aí com o NAD para ser utilizados mais à frente lá dentro da mitocôndria. Então é a glicose, né, uma molécula de 6 carbonos, sendo quebradas em 2 moléculas de ácido pirúvico, né? Veja que é a metade, ó, C6H12O6 quebrada em 2 moléculas de C3H4O3. Então, novamente, repetindo aqui, né? Lembrando, gente, não sei se eu deixei claro, que para se quebrar uma molécula de glicose, utiliza-se 2 ATPs, tá? Se eu falei um ATP... Falei errado, utiliza-se 2 moléculas de ATP para quebrar essa molequinha de glicose aí, né? Só que já nessa quebra da glicose, você já produz 4 ATPs. Então você tem um saldo de 2 ATPs, né? Utilizou 2 e possui um saldo de 2 ATPs. E você tem a liberação de hidrogênios, né, da reação, que vão ser captados pelo NAD, que é o aceptor de hidrogênios. O NAD vai guardar junto com ele esses hidrogênios ali para utilizar lá na mitocôndria, tá? Olha aí que bonito. A glicose, molécula de 6 carbonos, sendo quebradas
sendo quebrada, né, em duas moléculas, cada uma com 3 carbonos cada, que são os piruvatos. Então, após a formação do piruvato ou ácido pirúvico, eles entram na mitocôndria, ou seja, esses ácidos pirúvicos ou piruvatos vão entrar na mitocôndria, nas mitocôndrias ou na mitocôndria, e vão ser atacados por várias enzimas, né, chamadas desidrogenases e descarboxilases. São enzimas, pessoal, que vão retirar hidrogênios e vão retirar carbonos dessas moléculas, mas principalmente hidrogênios. Veja, todo o processo de respiração celular é basicamente a retirada dos hidrogênios da molécula de glicose, porque são esses hidrogênios que lá no final, na cadeia transportadora de elétrons, vão ser utilizados para produzir o ATP, tá? Então veja bem, ao entrar na mitocôndria, esses dois ácidos pirúvicos ou piruvatos vão ser atacados por essas enzimas, né? Logo, são liberadas moléculas de CO2 pela célula e hidrogênios são capturados pelo NAD. Então veja, nós seres vivos, nós liberamos para a atmosfera CO2. Lembra? A gente respira oxigênio e libera CO2. Então olha da onde vem o CO2 que nós liberamos para a atmosfera. Vem da respiração celular, né? Isso daí foi o que a gente comeu e respirou, né? Foi o que a gente comeu de fato, né? Porque foi a degradação da glicose. Então a glicose está sendo degradada para produzir energia. E nessa degradação da molécula de glicose, você tem o quê? A retirada, a liberação de moléculas de CO2, né? A célula não vai precisar, então ela libera esse CO2 para você liberar para o ambiente. Só o que a célula guarda da tua glicose, que ela arranca, são os hidrogênios. E os hidrogênios vão ser capturados pelos aceptores de elétrons, que eu falei para vocês, que estão na célula, né, que estão na mitocôndria. O NAD e o FAD, eles vão captar esses hidrogênios e vão guardar ali com eles. Então, o acetil formado combina-se com a enzima A e nova molécula. Tá, isso daqui não é de importância, mas o que é importante? É que essa glicose foi quebrada lá na glicólise. Formou dois ácidos pirúvicos, já formou ATP, né? Claro, pouco, mas já formou. E já guardou o hidrogênio lá com o NAD. O ácido pirúvico ou piruvato vai entrar na mitocôndria, vai ser atacado por uma série de enzimas que vão retirar os hidrogênios para utilizar mais na frente, nas próximas etapas, né? Vão guardar esse hidrogênio com quem? Com o NAD. Então retira os hidrogênios que estão ainda na molécula de piruvato, né? Que antes era uma glicose. Vai retirando esses hidrogênios e vai guardando. E o que não utiliza, o que a célula não utiliza para produzir energia, que é o carbono e os oxigênios que estão presentes na molécula, a célula libera para fora, né? E a gente vai expirar, né? Colocar para o ambiente, jogar para o ambiente essas moléculas de CO2, né? Isso é tudo fruto da respiração celular. Então aqui, né, um esboço da mitocôndria. Isso, gente, vai estar acontecendo na matriz mitocondrial, tá? Esse processo do ciclo de Krebs já vai estar acontecendo na matriz mitocondrial. Então, gente, por hora é isso, tá? Essa aula, na verdade, é para ser somente a glicólise, né, a quebra da glicose que ocorre no citoplasma. A próxima aula seria ciclo de Krebs, né, e por último a cadeia transportadora de elétrons. Então fiquem com essa videoaula. Espero que tenham entendido o processo da glicólise, né, a quebra da glicose, repassando. Vamos repassar tudo de novo. A glicose vai ser ingerida, ela vai entrar na célula, ela vai ser quebrada dentro da célula a partir de 2 ATPs que vão quebrar essa glicose. Essa glicose vai dar origem a 2 ácidos pirúvicos. Já vai produzir ATP ali na quebra da glicose, né, 4 ATPs, e já vai liberar hidrogênios que vão ser guardados aí com o NAD, né? Então vale a pena você estudar um pouco sobre a glicólise para que a gente possa discutir em sala de aula, tá? E é um processo aí que também denominado de fermentação, é o processo que dá energia aí para os seres procariontes, para as bactérias em geral, né?
devido à ausência de mitocôndrias, à ausência de organelas, elas realizam somente essa primeira etapa, que é a etapa da glicólise, a quebra da glicose para a obtenção de energia. Tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.